Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje para falar de um assunto que com certeza você já ouviu em algum lugar. Fígado, a saúde do fígado, gordura no fígado, é familiar? Bom, para isso eu tenho o prazer de receber, eu tenho que ler aqui porque realmente tem muitas credenciais, o Dr. Carlos Eduardo Cury. É um grande especialista, endocrinologista, pós-doutor em medicina pela USP de Ribeirão Preto, colunista da revista Veja e autor do livro O Futuro do Diabetes. Hoje a gente vai falar do fígado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Atala, por abrir espaço para a gente falar de uma condição que afeta muita gente que está vendo e ouvindo a gente agora. Muita gente. E é engraçado porque é um assunto e uma abordagem comum. As pessoas chegam para mim e falam assim, pô, fiz um exame, estou com uma gordurinha no fígado. Aí pergunta para mim, o que eu faço para diminuir? Mas antes de mais nada, explica o que é a gordura no fígado, por que ela é prejudicial. Atala, é o seguinte, todo mundo tem gordura no fígado, mas é normal até 5%. Tá. A partir de 5% não é normal. Tá? E eu quero deixar claro para todo mundo que está vendo a gente, não é só uma gordurinha no fígado, não. Tá. A gordura no fígado, o excesso de gordura, acomete 30% das pessoas no mundo e 80% daquelas com diabetes. Então, essa gordurinha no fígado gera uma inflamação que pode virar cirrose. Muita gente não sabe disso. Então, a gordura no fígado é uma causa de cirrose, é uma causa de indicação de transplante de fígado. Agora, uma coisa que muita gente não sabe, a gordura no fígado é um marcador de problemas cardíacos. Entendi. Então, quem tem gordura, não bastasse tudo isso que dá no fígado, mas ela é um marcador de que tem gordura ao redor do coração. Você pode relacionar, então, um fígado com muita gordura, eu posso relacionar que em volta do meu coração provavelmente eu tenho muita gordura. Sim, é porque a gordura no fígado é mais fácil de ver nos exames. Tá. Os exames cardíacos não são fáceis de fazer, assim como existe gordura ao redor do rim, gordura ao redor do pâncreas e até dentro dos músculos esqueléticos. Então, Atala, quem tem gordura no fígado ainda corre um risco de ter infarto do coração, derrame cerebral, por aí vai. Quando você fala da gordura do fígado, você comentou ali, tem gordura em volta dos rins, em volta dos órgãos ali, que a gente chama de gordura visceral, né? Qual a relação da gordura visceral e gordura no fígado? Porque, por exemplo, uma maneira simples, né, que a gente começa a avaliar ali se a pessoa tem uma relação com essa gordura visceral, é a medida de circunferência abdominal, né? Tem essa relação? Total. O fígado, a gordura no fígado é uma das formas de gordura visceral que a gente tem. Uhum. Então, não precisa de exames sofisticados. Uma fita métrica é capaz de determinar. E o ponto de corte varia. Varia, eu não sei como é que você tem falado ultimamente, mas olha só, 90 para homens, 80 para mulheres. Tá? Via de regra. Tá? Existem variações étnicas, mas 90 para homem e 80 para mulheres. Então, às vezes, Atala, eu prefiro a fita métrica à balança, viu? Com certeza. Eu falo muito em relação a isso. Não se prenda tanto ao número da balança, mas se preocupe mais com a circunferência abdominal. E aí, claro, as pessoas falam, não, mas eu tenho a ossatura lá. Aí tem desculpa para tudo para puxar uns centímetros para frente, essa medição. Mas o ponto é o seguinte, ok, a pessoa tem lá a gordura no fígado, que ela... uma outra pergunta. Essa gordura no fígado, ela pode ser um fator de risco para alguns tipos de câncer? Sim. Quem tem gordura no fígado tem o maior risco de uma série de cânceres ligados à obesidade, por causa de um fenômeno chamado de resistência insulínica. O nível de insulina sobe muito e predispõe aquela pessoa que já tem um risco de ter algum tipo de câncer a antecipar esse diagnóstico. E esse câncer, Atala, ele fica um pouco difícil de falar, porque normalmente a pessoa tem outros fatores de risco, como, por exemplo, diabetes.
O diabetes per si também traz consigo o maior risco de alguns cânceres. Eu vou citar câncer de rim, câncer de fígado, endométrio em mulheres, câncer de próstata. Então, é uma gama de cânceres que está relacionada e não bastasse o risco de cirrose e não bastasse o risco das doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no Brasil e no mundo. E aí você está falando, né? Você falou muito em questão do excesso de gordura visceral, a gordura no fígado, e você falou de insulina. A insulina ela é resistente à gordura, né? Quer dizer, quanto mais gordura eu tenho, mais meu pâncreas tem que produzir insulina. Parece que eu vou perdendo a sensibilidade a essa insulina, meu corpo, né? E aí vem a pergunta que todo mundo faz: como que eu faço para reduzir essa gordura no fígado? Primeira coisa, Atala, eu tenho que dar 2 passos para trás. É saber qual estágio da gordura do fígado que a gente está. Isso é um problema que a gente detectou nessa pesquisa. Receita de médico, o que pensa quem cuida de pessoas com gordura no fígado. A gente entrevistou mais de 1.400 médicos. Sabe onde que a maioria detecta a gordura no fígado? No exame de ultrassom. Exato. Que é o exame mais simples. Porém, primeiro, o diagnóstico é tardio, ele não detecta pequenas quantidades. E segundo, ele não me fala o estágio. Então, o tratamento da gordura no fígado depende do estágio. Então, para todo mundo saber, a gente tem um estágio que é, entre aspas, só gordura no fígado. Tem um segundo estágio, que é a esteatohepatite, uma forma de inflamação do fígado, seguido de fibrose. Fibrose que a gente dá o diagnóstico de F1 até F4. Fibrose F1 a F4. F4 é cirrose. Então, é assim. Quanto maior o grau de fibrose, mais agressivo o tratamento. E qual é o tratamento principal? Redução do peso corporal. Quanto maior a fibrose, maior a necessidade de perda de peso. Você só tem gordura no fígado, 5% de perda de peso corporal é suficiente. É mesmo. Sim, o pessoal às vezes fica preocupado, Atala, principalmente agora com os novos medicamentos que estão para chegar. Nós estamos falando de números agora de 15%, 20%. Gente, 5% de peso corporal mantido, desde que mantido, é excelente para a saúde, no estágio de gordura. Agora, eu estou num paciente com estágio de fibrose, a gente já vislumbra perdas de peso na faixa de 15% de peso corporal, associado à atividade física regular. Não existe tratamento de gordura no fígado sem atividade física regular. Então, aí a gente tem a gordura no corpo, ela vai ter que ser mobilizada para virar energia de alguma maneira. E a maneira mais eficiente é você gastar mais energia para mobilizar mais gordura como fonte de energia. Simples assim. Aí, o que acontece? A pessoa está preocupada com a gordura no fígado, mas provavelmente ela tem gordura em excesso em vários outros lugares. Aí você falou da perda de 5% do peso. Isso envolve uma coisa que é o estilo de vida, né? Então, você falou 5%. Aí eu fiquei pensando aqui. Tem um estudo da Universidade de Duke que mostrou que, ao longo de 2 anos, a pessoa não mudou o que comia, mas ela reduziu 10% a porção. 10%, ninguém vai morrer de fome reduzindo 10% a porção, até porque provavelmente a gente come mais do que precisa. E o que aconteceu depois de 2 anos? A média de perda de peso foi de 16 quilos, claro, eram todos com IMC acima de 30, mas o mais importante, eles mantiveram, né, esse peso. Quando você pega as 6 dietas mais feitas no mundo, quando você pega uma régua de 2 anos, ao final de 2 anos, 5% só conseguem manter o peso. Então, essas dietas radicais, elas acabam não funcionando. Aí a gente está falando de estilo de vida, de adotar atividade física, de melhorar um pouco a alimentação e tal. Só que eu imagino, e aí se me corrija se eu estiver errado, e é uma pergunta, que as pessoas elas acabam procurando o que você falou agora. Qual medicamento que vai me resolver? O que eu posso fazer sem mudar o estilo de vida? Né? Essa é a pergunta que eles fazem, né? A mudança do estilo de vida, Atala, ela é fundamental para a perda de peso e para a manutenção. Eu diria que perder peso, diversos estudos mostram que sim, é possível. Mas a manutenção, que eu acho que é o tendão de Aquiles. Sim. Agora, a gente tem que deixar claro também que a obesidade
ela é uma doença crônica e recidivante. Então, os estudos conduzidos com os novos medicamentos que nós vamos ter no Brasil nos próximos meses, eu gosto muito de olhar para o grupo placebo, que é o grupo que fez a mudança do estilo de vida, mas não recebeu o medicamento mesmo, recebeu uma água destilada injetável. E a perda de peso média desses indivíduos, com índice de massa corporal maior do que 30, todos eles, é de 3%, Atala, 4% na melhor das hipóteses. Tá? Recebendo mudança do estilo, fazendo mudança do estilo de vida habitual, que é o que se faz na maioria dos consultórios médicos no Brasil. Então, a gente tem que deixar claro que é uma doença que tem um cunho genético que a gente não sabe absolutamente nada. Vamos falar a verdade. A obesidade é uma doença poligênica. Então, em muitos casos, o tratamento precisa ser medicamentoso, sim, desde que seja feito por profissionais adequados, bem informados e com segurança. Tá? Então, a gente vê, sim, agora, é muito clara a diferença no estudo das pessoas que aderem à mudança do estilo de vida. O mesmo medicamento, numa pessoa que tem mudança do estilo de vida, tem uma resposta. Aquele que senta na cadeira, toma o medicamento ou aplica o medicamento e espera o tempo passar. Sim. Eu tenho pacientes, Atala, que recebe, que a gente prescreve o medicamento e não tem perda de peso nenhuma. É mesmo. Tá? Com os novos medicamentos caros que tem nas farmácias. Sim. Aí agora. E não perdem peso. Então, não existe essa de vou tomar um remédio, estou livre de fazer minha caminhada, minha musculação, estou livre de fazer uma reeducação alimentar. Isso não existe. Fujam de qualquer profissional que lhes prometa esse tipo de benesse. Um dos estudos que eu tive acesso do próprio laboratório que está produzindo esses medicamentos, ele acompanhou as pessoas que 3 anos depois que pararam de tomar o medicamento. Praticamente 98% retornou ao peso. Atala, você está com a pressão alta. Sim. Você toma um remédio para pressão, ela controlou, você vai parar? Não, a obesidade é da mesma forma. Mas, infelizmente, muitos profissionais de saúde suspendem o medicamento anti-obesidade após uma boa resposta inicial. Tá? E são dados nossos também aqui do Brasil, de médicos brasileiros. Então, não é por aí. É uma doença crônica, infelizmente. Eu quero abordar 2 coisas. A primeira delas é em relação ao poder da atividade física, do estilo de vida, muitas vezes em silenciar alguns tipos de genes. Né? Isso é uma coisa que eu queria que você comentasse. E depois, em relação também à questão desses novos medicamentos, enfim, do estilo de vida, eu acredito fortemente, né, na evolução da espécie. E a gente sempre se adaptou ao meio ambiente. E o nosso corpo, ele é resultado de uma evolução ali de centenas de milhares de anos, onde a gente é programado para funcionar melhor com o movimento. Então, se você vai do pediatra ao geriatra, passando pelo endócrino, cardiologista, oncologista, ele vai falar que a atividade física é importante, porque o seu corpo, quando faz movimento, vão gerar respostas que vão fazer com que o seu corpo funcione melhor. Muitas vezes você não vai apresentar alguns tipos de doença, entre elas a obesidade. Esse é um ponto. Em relação à alimentação, a gente sempre teve uma alimentação mais restrita, né, nessa evolução da espécie, e quando a gente se deparava com algum tipo de alimento, a gente precisava comer, né, porque você não sabia exatamente quando era a próxima refeição, e o nosso corpo falou, poxa, como eu vou ficar muito tempo sem comer, eu preciso arrumar uma maneira de armazenar essa energia no meu corpo, e armazenou em forma de gordura. Né? Mas o nosso cérebro tem essa coisa de comer mais do que realmente você precisa. E esse meio ambiente que a gente vive hoje, ele é um convite a tudo que o nosso corpo não precisa, vamos dizer assim. Então, eu tenho um meio ambiente onde eu tenho muita tecnologia, então eu não me movimento, porque a gente sempre se movimentou por necessidade. Então, é difícil eu convencer meu cérebro que eu tenho que subir uma escada quando eu tenho uma escada rolante do lado ou um elevador. No automático, meu cérebro vai para o conforto. Né? É assim que ele age. Então, para poupar energia. Isso. Então, quando você tem um ambiente com tanta tecnologia assim,
Se você não levar para o modo consciente, você vai ter um comportamento sedentário. Nesse meio ambiente que a gente tem uma oferta de alimentos surreal, é natural que a gente coma mais do que precisa. Aí, é a mesma coisa do sono, a gente acaba dormindo menos, porque antigamente ia escurecendo, o seu corpo começa a liberar uma série de substâncias, melatonina, tal, você vai adormecendo. Hoje, você embala o sol, né? Você leva o celular para a cama, as telas, e você retarda esse processo do sono, você piora a qualidade dele. Como que a gente, nesse meio ambiente tão hostil para o que o nosso corpo foi programado, como que a gente, que dica que você dá para a gente viver nesse meio ambiente? Eu concordo com tudo que você disse. O nosso corpo ele foi talhado para sobreviver à escassez. A fartura de alimentos é uma coisa nova. Nós estamos falando de 50 anos. Então, não deu tempo de mudar os genes que a gente herda. Então, sim, a gente foi feito para comer o máximo possível. Eu vou te dar um exemplo. O transtorno de compulsão alimentar. Um transtorno alimentar mais comum. Ele teve que existir porque a gente tinha que comer muito, nossos antepassados, nas cavernas, tinha que comer um boi inteiro para guardar energia, porque você não sabia quando você ia comer de novo. Hoje nós temos o quê? O famoso transtorno de compulsão alimentar. A gente tem fartura de alimentos. Então, essa fartura fez com que alguns transtornos que não existiriam passassem a existir. E aí você tocou num ponto interessante. A nossa mudança do estilo de vida é capaz de silenciar alguns genes. Isso é uma teoria antiga, mas nova para algumas pessoas. O nosso estilo de vida é capaz de fazer alguns genes trabalharem melhor, sinalizarem para coisas melhores do que outros. Isso é muito interessante. Isso chama epigenética. Então, se a gente não tirar tempo na nossa agenda de trabalho, de família, para fazer a prática de atividade física diária, faça aquela que você é capaz de cumprir. Siga o que o Márcio fala sempre no programa. Faça aquela que você tem capacidade de manter a semana toda, de repetir. Faça aquela que lhe dá prazer. Agora, eu falo sempre com meus pacientes assim, Atala, não espera sobrar o tempo, faça ao seu tempo. Então, tenha na sua agenda o horário para fazer a sua atividade física e você tem que ter um acompanhamento nutricional, sim. Vale a pena você ir na sua nutricionista, no seu nutricionista, algumas vezes ao ano, para, sim, rever seu padrão alimentar e ver o que você pode fazer em relação ao seu peso corporal. E, principalmente, não ficar preso na balança. Checa a fita métrica também. A gente fala muito da barriga, mas a gente mede também a circunferência cervical, Atala. A apneia do sono passa batido nas consultas médicas. A pessoa dorme mal. A apneia do sono é uma causa de obesidade, porque aumentam os hormônios da fome. Então, a pessoa dorme 10 horas por noite e acorda cansada, não faz atividade física, aumenta o peso corporal. Então, tem que ter acompanhamento médico regular, né? Vamos combinar, pessoal. E eu acho que isso acaba sendo... esse nosso meio ambiente ele é tão difícil da gente manter um estilo de vida se você não fizer isso que você recomendou agora. Limitar os horários, colocar algumas regras, fazer a sua agenda. Porque no automático, e o nosso cérebro ele vai sempre procurar o menor esforço. A gente é ser poupador, foi assim que a gente conseguiu sobreviver, né? Poupando energia. Então, se eu for ficar esperando o momento de muita vontade para fazer atividade física, raramente ele vai acontecer. Eu costumo brincar que quando eu estou na minha casa e quando eu estou na casa da minha mãe, a diferença do consumo de calorias é gritante. Por quê? Porque o meio ambiente ali na casa da minha mãe tem bolo, tem chocolatinho, você abre a geladeira e fala, rapaz, é uma loucura. Você passa ali, é inevitável que você belisque alguma coisa mesmo sem fome. Então, eu gosto muito dessa coisa de cuidar do nosso meio ambiente, né? Para que, no automático, meu cérebro faça escolhas que não vão gerar muito prejuízo para mim. Exatamente. E eu acho que a gente poderia evitar, muitas vezes, o uso de medicamentos, sabe? Eu não acho que o medicamento seja do mal. Pelo contrário, o medicamento vem para ajudar a gente, principalmente esses novos medicamentos. A gente sabe que, é bom deixar claro, existem medicamentos hoje, Atala, que reduzem gordura no fígado. Tá? E são medicamentos, só para todo mundo saber, são medicamentos que tratam também obesidade
são medicamentos que tratam diabetes. São coisas que andam juntas. O paciente é um só. Mas saúde integral, né? É integral. Quem que é o paciente da gordura no fígado? Ele está acima do peso, ele tem acúmulo de gordura na língua, que pode ajudar na apneia do sono, ele tem pressão alta, ele tem colesterol e triglicéridos alterados, muitos deles têm gota. Então, peraí, às vezes a gente precisa... Tem pacientes que respondem muito bem, sim, uma alimentação saudável, atividade física regular, e você não precisa usar medicamentos. E, claro, vai ter uma parcela que vai precisar, sim. Agora, até naqueles que usam medicamento, a resposta é melhor e mais sustentada naqueles que aderem aos hábitos saudáveis de vida. Como você bem disse, né? A obesidade ela é multifatorial e o tratamento deve ser multidisciplinar, né? Claro que o medicamento vai ser importante em muitos casos, mas se você tem ali junto outras mudanças, você vai ter um resultado muito melhor. E aí eu quero pular para um outro extremo. Você falou dos medicamentos que são hoje muito eficientes, né? Em redução de peso, gordura no fígado, tratamento de obesidade. O mais famoso deles atualmente veio para tratar diabetes e o efeito off-label dele viram que reduzia peso e virou uma febre, todo mundo buscando, e faltou para quem tinha diabetes, né? Chegou um determinado momento que você não achava o medicamento. Eu tenho esse problema no meu dia a dia de consultório. É complicado. E aí é que vem a pergunta. Qual mal faz para aquela pessoa que está 2, 3 quilinhos só acima, 5 quilinhos acima, e passa a tomar esse remédio sem a prescrição, não quer mudar o estilo de vida, não tem indicação para o remédio e toma? Tem um efeito? Eu acredito muito que no Brasil a gente deveria ter uma política de necessidade de receita. Tá? Apesar desses medicamentos serem tarja vermelha, que seria necessário ter uma receita para comprar na farmácia, na prática a gente sabe que não é assim. Né? Tá? Então, eu defendo, sim, que deveria ter um tempo a se discutir com a sociedade, que os medicamentos para diabetes necessitem de receita a ser renovada por um espaço de tempo, 6 meses ou 1 ano. Não vou nem citar muito, não. Insulina, Atala. Você não pode comprar insulina. Você deveria comprar insulina com a receita médica. Tá? Mas a pessoa que tem o hábito de ir na farmácia e comprar, para pensar. O medicamento, todo medicamento, tem efeitos benéficos e efeitos adversos. Sim. Então, só vale a pena usar um medicamento quando o profissional de saúde julga que, no seu caso, os benefícios excedem os riscos. Sobrepõe aos riscos. Então, essa é a regra do jogo. Então, se a pessoa não vai ao médico, não sabe ali qual que é o benefício, 2 ou 3 quilos apenas, eu acho que os riscos envolvidos com a medicação são maiores do que os benefícios. Eu não usaria num parente meu. Mas... Saiu um remédio para tuberculose, Atala. Eu viro para você e falo, Atala, saiu um remédio novíssimo, super moderno para tuberculose. Você tomaria? Nenhuma você não chance. tem tuberculose. Nenhuma chance. Por isso. Agora, se você tivesse tuberculose, não tem a menor dúvida. O benefício suplantaria os riscos. Esse é o raciocínio. O que me assusta um pouco é assim, a gente sabe que o Brasil hoje tem 63%, o último levantamento oficial, aí, de pessoas acima do peso, mais de 25% obesas. E você vai ter pessoas que com clara indicação, né? Você tem, sei lá, 12, 15 milhões de diabéticos no Brasil, enfim, você claramente tem indicação para muitas pessoas. Mas, você enquanto médico, você sabe da quantidade de pessoas que, eu vou dizer, elas fazem um uso estético desse medicamento. Você acredita que, num longo prazo ou um médio prazo, se paga um preço? Assim, os estudos com todos os medicamentos, nós não temos longo prazo. Se você falar assim, me mostra o estudo com essas moléculas mais famosas de 10 anos de segmento. Não tem. Não tem. Sabe? Existe o que a gente chama de estudo de fase 4, que é quando o medicamento chega no mercado, na população, no mundo real. Aí sim tem uma coisa que se chama farmacovigilância, que é os governos, os ministérios da saúde, as agências de vigilância, como a gente tem a Anvisa aqui no Brasil, e os próprios médicos e pacientes, ligarem e falar, eu
tive esse efeito colateral. Muitos medicamentos foram retirados do mercado, Atala, depois de cair no mundo real, depois de estarem sendo comercializados por efeitos que não foram vistos nos trials, nos estudos clínicos. Tem séries boas dessa na TV, no Netflix, para a gente assistir. Sim. Anti-inflamatório. Sim, anti-inflamatórios, remédios para colesterol. Isso faz parte da ciência. Então, por que uma pessoa que não tem um problema de saúde, tecnicamente falando, para fins estéticos, vai se expor a um medicamento gratuitamente e está aberto a correr o risco dos efeitos adversos? Não vale a pena. Faz sentido. Né? Não. Nem a própria indústria farmacêutica que faz o produto recomenda. Recomenda isso. Se nem a própria indústria que faz o medicamento recomenda, então a gente aproveita o seu programa para avisar todo mundo. Procure um profissional de saúde, converse com ele. Agora, eu vou, terminando o programa, eu quero fazer um apelo aqui e vou aproveitar você. Eu nunca pensei em fazer isso, mas eu sinto muitas vezes na população uma má vontade com a indústria, achando que a indústria é vilã, que a indústria quer que você adoeça, que existe um lobby da indústria para te encher de remédio, quando, na verdade, a gente sabe que só quem já ficou doente, só quem já precisou muito ali, sabe o quanto evoluiu e o quanto a indústria consegue nos ajudar hoje e dar ferramenta. Agora, quem vai usar essa ferramenta, quem vai indicar o uso dessa ferramenta é que é o segredo ou não. Exatamente. Felizmente, nós temos medicamentos hoje para essas doenças crônicas. Felizmente. Então, não é vilão, não. Até porque são medicamentos que envolvem anos de estudo, de investimento em pesquisa. Eu fico feliz de ter o medicamento e fico muito feliz quando eu posso usar e quando também eu digo para o paciente, não é para você. Sabe? São medicamentos que estão mudando a história da humanidade, até porque nós estamos, repito, essa história dos 50, 60 anos é recente. Nós não estamos adaptados para essa fartura. Daí, você fala números estratosféricos, mais de 60% acima do peso. Números de hipertensão alarmantes, diabetes. E vale destacar, esses números que a gente está falando aqui são da Vigitel, que é uma pesquisa feita por telefone fixo, perguntando para a pessoa qual é o seu peso, qual é a sua altura. Você tem diabetes? Nós estamos falando de doenças silenciosas. É tudo autorrelatável, né? Entendeu? Então, eu acredito que esses números, infelizmente, Atala, sejam ainda maiores. E aí é a importância de você buscar a orientação correta, pegar a referência do seu médico para ter um tratamento adequado, né? Isso é fundamental. E você estava falando 50 anos, 1989. Pelo IBGE, o Brasil tinha 13,9% só da população acima do peso. Quer dizer, 89 para cá, a gente está falando aí de, 33, 34 anos. É verdade. E aí você sai de 13 para 63. É uma loucura isso, é muito pouco tempo. Né? É verdade. Bem lembrado disso. Isso vale uma reflexão, né? Quer dizer, o brasileiro também dava em cerca de 10 mil passos na década de 80. Mas que meio ambiente era esse? Eu não tinha computador, não existia celular, o computador não era em casa, né? Era a universidade que tinha, ou o escritório. A gente ficava no orelhão em pé para fazer uma ligação. Você tinha um meio ambiente que te provocava esse movimento. Ninguém andava naquele tempo porque tinha consciência que 10 mil passos ia fazer bem. Era inconsciente, era um meio ambiente que te levava a isso. E a gente precisa de ter esse bate-papo com a sociedade, porque são doenças que não apavoram. Essas são silenciosas. São silenciosas. Então, eu estou acima do peso. Até que o peso aparece no espelho. Ainda bem. Ainda bem. Mas trazendo as doenças crônicas associadas, que matam, são a primeira causa de morte no mundo, só perdeu durante a pandemia para a Covid, em 2021. Então, a pandemia passou, frequentemente a gente escuta alarmes com algumas doenças infecciosas, como, por exemplo, a dengue, que nós estamos tendo um problema enorme. Tudo bem, mas a dengue matou 1.000 e poucas pessoas em 2022. Quantos morreram de diabetes, né? Diabetes e doença cardiovascular. E eu aproveito o término do programa aqui para alertar as mulheres, Atala, porque mulheres com essas doenças crônicas e mulheres com diabetes têm desfechos cardiovasculares piores. Então,
nas mulheres hoje, dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a primeira causa é doença cardiovascular, segunda é diabetes. Então, procurem um médico. E os sintomas de problemas cardiovasculares nas mulheres não são iguais ao do homem. Não esperem uma dor enfacada no peito que dura 30 minutos, que irradia para o braço. Os sintomas nas mulheres são completamente diferentes. A equipe de saúde muitas vezes não está preparada e a gente perde muitas vidas com relação a essas condições que são totalmente ligadas ao excesso de peso, aos maus hábitos de vida. Ao estilo de vida. Carlos Cury, quero agradecer muito esse papo. Tenho certeza que a gente vai repetir e aprofundar em vários assuntos que surgiram aqui. Mas, assim, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. É muito difícil a gente ter um espaço para falar de saúde. Imagina, falar de fígado, né? Da saúde do fígado. E você trazer seu conhecimento aqui foi maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Atala. Até breve. Até breve. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que você curtiu esse bate-papo e já está querendo mandar para alguém. Então, entre em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN, e encaminhe esse programa. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco, e semana que vem a gente está de volta. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.